Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Regiane, é sempre um prazer, uma honra muito grande estar convosco. Quero louvar ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concedeu. Peço a Ele que nos guarde, nos livre de todo o mal e que nos ajude a permanecer firmes e fortes nas suas gloriosas promessas. 1 Samuel, no seu capítulo 23, e o verso 14, diz assim: E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zifé. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Ah, meus amados irmãos, quando eu ouço falar de deserto, eu ouço Deus falando: eu estou te guardando, eu estou te livrando, eu estou te ensinando, eu estou te capacitando, eu estou te fortalecendo, estou podando o teu caráter, estou dando para você armas para você lutar contra o teu adversário. Quando eu escuto deserto, eu escuto aperfeiçoamento, alinhamento, eu escuto tanta coisa boa, irmãos. Eu escuto Deus nos fortalecendo, como aquele disse na sua palavra. Sabe, às vezes a gente pensa que estar no deserto é um lugar de fracasso, é um lugar de derrota, mas eu já interpreto de uma forma diferente, eu acredito que você também, que no deserto é um lugar que é onde Deus se manifesta de maneira sobrenatural. Aonde a gente pensa que o deserto é para nos matar, é pelo contrário, é para nos levantar, para nos dar mais ainda vida, né? Nos dar resistência, resiliência. E o deserto, ele tem isso, né? De nos dar resiliência, de nos dar uma mansidão, um domínio próprio. O deserto, ele nos fornece, né? Tanta coisa boa que se você soubesse valorizava mais o deserto, porque olha a palavra, Deus ele deixou, né, Davi ali no deserto e Davi permaneceu no deserto. Davi estava fugindo da face do rei Saul quando ele perguntou para o Senhor se ele devia fugir, se ele devia sair da cidade de Keila, e o Senhor disse que sim, porque Saul iria descer lá com o seu exército em busca da vida de Davi, e com certeza ele poderia destruir toda aquela cidade. Mas aí Davi escuta o que o Senhor tem a lhe dizer e ele foge da presença de Saul e vai para o deserto. E o verso que nós lemos diz que ele permaneceu no deserto. Então, se ele permaneceu no deserto, era porque era uma ordem do Senhor e era necessário ele permanecer no deserto. E foi no deserto que Deus guardou Davi. Foi no deserto que Deus forjou Davi. Foi no deserto que Deus ali tirou a coroa de dentro de Davi, né? Porque Davi, ele era rei já quando ele estava nesse deserto. E ali no deserto Deus ensinou para Davi que ele deveria sentar na cadeira, não a cadeira sentar em Davi. E ele deveria ter a coroa na cabeça, mas a coroa não poderia governar a Davi, né? Então foi no deserto que Davi foi ensinado e aprendeu como se comportar. E veja que o Senhor colocou ele no deserto, mas colocou ele em lugares fortes. E isso só confirma o que eu tenho falado para você agora, neste momento, que o deserto nos fortalece, que o lugar no deserto é um lugar tão forte que não permite que o adversário se aproxime de nós. No deserto, o Senhor coloca sobre mim e sobre você uma, uma capa, vamos dizer assim, uma armadura, para dizer melhor, uma armadura a qual o adversário não nos encontra, ou o adversário não nos vê, não é verdade? Antes de ontem eu deixei uma palavra em 1 Reis, no capítulo 18 e o verso 10, falando que Deus guardou Elias. E aqui o Senhor levou Davi para o deserto e guardou Davi no deserto. Então é no deserto que o Senhor nos guarda, é no deserto que o Senhor faz
coisas grandiosas que só Ele tem o poder de fazer. E veja que no final, a palavra do Senhor diz que Saul buscava todos os dias, porém Deus não entregou a Davi nas mãos de Saul, né? Então Davi estava escondido no deserto, no lugar forte, que só o Senhor tinha acesso. Você está escondido no deserto, num lugar forte, que só o Senhor tem o acesso a você. Só o Senhor te acha, só o Senhor te vê. Aleluia! O deserto está tão forte que o adversário não consegue colocar as mãos dele sobre você, porque o Senhor não vai te entregar. O Senhor está te guardando. Oh, glória! E pode ter certeza que Ele vai continuar te guardando no deserto. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigada, Senhor, pela tua graça, pela tua eficácia, Senhor. Oh, aleluia, de nos guardar, de nos livrar. E que mesmo no deserto, o Senhor nos mostra que o Senhor está conosco, Pai. Muito obrigada nesta manhã, Pai, por nos mostrar que o Senhor, em todos os lugares, o Senhor nos vê e nos guarda, Senhor, e principalmente no deserto. Aleluia! O Senhor nos guarda. E o deserto é o lugar forte aonde o Senhor nos colocou para nos podar, nos orientar e nos guardar de todo o nosso adversário. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa fazer resplandecer sobre ti a paz que excede todo entendimento. Um beijo no teu coração.